Histórico, um espaço de resistência, né? Depois o Ivan vai falar um pouquinho para a gente sobre o resgate desse espaço. E a gente depois então vai ter a oportunidade de visitar, de conhecer esse lugar. Fazer aqui a gente teve essa preocupação de fazer aqui para poder garantir que as pessoas conheçam esse espaço, que a gente possa ocupá-lo sempre, né, cada vez mais, e mais pessoas possam conhecer profundamente sua história. Então, a gente vai ir embora no final para a gente poder conhecer o espaço definitivamente. Eu queria pedir para o Ivan, então, iniciar para a gente com a abertura sobre a questão desse espaço. Buenas e bons dias para todos. Quando nós estávamos fora da prisão, lutando contra a ditadura, nós tínhamos sempre uma tarefa noturna que era ouvir as rádios. E a que a gente mais ouvia, obviamente, era a Rádio Havana. Para nós, aquela musiquinha tan, 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 que é o Pueblo de Cuba, né, que começava a música, para nós era uma coisa inspiradora, né? Rádio Havana, Cuba, território livre na América. Para nós era uma inspiração muito grande. E nós ouvíamos falar que o companheiro tal tinha ido para a ilha. E para nós ficava sempre aquela coisa muito forte, a nossa relação com Cuba. Caímos presos, resistimos às torturas, os que sobrevivemos estamos aqui. E aqui dentro desse espaço, que era um espaço de repressão, de tortura, muita tortura e assassinatos, víamos os nossos companheiros serem destroçados na tortura e alguns morreram nos nossos braços, morreram nossas vistas. Mas à noite, toda noite, nós tínhamos uma atividade que era a mensagem de boa noite, que nós passávamos uns para os outros. Cantávamos músicas revolucionárias, obviamente, a de Salambrar, de Daniel Guilherme, e o hino da Tricontinental. Cuba, farol de América toda, orgulhosa y altiva espera de los pueblos. Isso para nós era motivo de muita alegria poder cantar, e cantávamos a Internacional para encerrar a noite. Amanhã nós continuamos a luta. Obviamente que sempre éramos reprimidos. Muitas vezes fomos espancados e não deixamos de lutar contra isso. Apesar de que a ditadura era tão fantasticamente capacha do imperialismo, que quando nós cantávamos um hino muito subversivo, que era o hino da independência brasileira, e o refrão que nós cantávamos com muita força, que nos embalava no dia a dia, era ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. E nós éramos reprimidos por cantar a Internacional, cantar o hino da Tricontinental e por cantar o hino da independência. Mas nós fazemos sempre questão de insistir. E, ao insistir, nós fizemos a nossa luta. Uma coisa que eu sempre falo é que história não é novela de televisão, que tem começo, meio e fim. Nós, eu, Politi, Clara, todos nós que estamos aqui, né, da velha guarda, nós somos seguidores, continuadores das lutas dos comunistas do começo do século. E somos aqueles que vão ser sucedidos por vocês, jovens. Essa é a nossa certeza. Por isso, nenhum de nós é ex-militante. Nós somos militantes e assim continuamos.
É óbvio que a gente tem algumas inspirações, né? Olhar para as figuras como Clara, como Elza, como a nossa querida Damares. A Damares consegue a proeza de emocionar todos nós. Nós fizemos um evento aqui sobre solidariedade entre os povos, em que ela fez o companheiro cônsul chorar de emoção pela firmeza dela e principalmente pela certeza do que faz. E nós, por sermos militantes, nós fizemos pressão junto ao governo do Estado. Nós hoje circulamos aqui, parece que nós somos donos do espaço, mas nós temos a função de encher o saco. Nós temos aqui a função de pressionar. E essa pressão, e essa nossa presença, nós conseguimos trocar o nome que tinha aqui, que tinha um posto aleatoriamente, de Museu da Liberdade para Museu da Resistência, porque nós entendíamos que aqui tinha tudo, menos liberdade. Aqui estava preso, aqui estava torturado, aqui estava morto. Livre, não. Nós estávamos resistindo. E a resistência traz dentro de si a liberdade. E por isso, nós exigimos que se trocasse o nome para Memorial da Resistência. E colocamos a nossa linha política, que é o que vocês vão ver lá embaixo, em que nas celas que sobraram, que foram destruídas várias, não se passa a ideia de a repressão venceu, a ditadura venceu, a tortura venceu. Ali está expresso o tempo inteiro a resistência e a humanidade é que venceram. E isso para nós é fundamental. Nós, que somos do Fórum de Ex-Presos Políticos, a única coisa que nós somos é ex-presos, ainda bem, nós criamos o Núcleo de Preservação da Memória Política e realizamos aqui um sábado por mês. Agora fez tanto sucesso que querem que a gente faça 2 sábados por mês. Nós realizamos eventos e aqui nesse espaço nós discutimos movimento estudantil, movimento operário, luta armada, a defesa da ação política de sequestro, que nós fizemos agora no último dia 14, foi? Nós fizemos aqui sobre o 3º voo da liberdade, que é a captura do representante da potência alemã aqui no Brasil, que foi trocado por 40 revolucionários adultos e 4 revolucionários chiquititos, pequeninhos, que foram para a Argélia. Vários desses companheiros voltaram, foram assassinados, vários continuam na luta e estão aqui junto com a gente. E para nós esse espaço é um espaço democrático. Nós fazemos questão de falar abertamente. Nós assumimos o que nós fizemos e o que nós fazemos. Vários jovens nos perguntam como que a gente consegue entrar nesse espaço onde nós fomos presos, torturados, vimos gente ser morta. E a resposta que eu sempre dou é que isso aqui é como um território inimigo que nós conquistamos e fincamos a nossa bandeira. Essa é a nossa bandeira. Esse espaço é nosso. Esse espaço é nosso. Vocês são nós. Vocês fazem parte desse nós. Vocês têm que ocupar esse espaço junto com a gente. Não podem deixar isso daqui solto. O pessoal do Memorial, que é um pessoal super correto, super decente, são companheiros, são amigos. A Kátia, começar pela Kátia, o Marcelo, que é o diretor, sempre nos garante esse espaço. Mas nada garante o espaço deles. Nós precisamos mostrar que isso é necessário para a gente poder preservar isso como nosso. Portanto, gente, nós temos que estar aqui. Nós produzimos material e nós fazemos questão de colocar a nossa linguagem. A começar por esse material, tem ali fora, quem quiser pegar. Isso aqui é um material que nós produzimos e que a gente mostra, com a nossa linguagem de esquerda, o que foi a ditadura.
Não se fala em governo militar, é ditadura. Não se fala em governo americano, é imperialismo norte-americano. Essa é a nossa linguagem. Então nós fazemos questão de ter isso presente. Isso é nosso. Está ali fora quem quiser pegar. Esse material aqui é agora luta pela implantação da Comissão da Verdade e Justiça. Nós estamos colocando ali, não temos para todo mundo, tem poucos impressos, mas um para cada entidade, pelo menos, nós temos condições de dar. É só falar com o Politi ou comigo, a gente passa. É um manualzinho, por quê? Por que nós queremos a Comissão da Verdade e o que se fazer com ela? Agora, eu só queria terminar falando uma coisa. Nós aqui, nós temos sempre a preocupação de fazer uma ligação entre o passado e o presente. O passado é essa luta, esses enfrentamentos todos. E o presente, nós continuamos a luta. Agora, os jovens têm que se colocar a refletir ao que eles resistem, contra o que eles lutam, e principalmente o que querem colocar no lugar do que estão contra. Isso para nós é fundamental. Então nós damos sempre as informações e as nossas posições sobre tudo, para poder a reflexão desses jovens ser uma coisa efetiva. É muito fácil, muito bonito e orgulhoso falar sobre luta armada, mas fazer a luta armada é uma coisa muito séria. Nós não podemos falar disso como se fosse uma brincadeira. Não podemos falar contra governo com uma democracia. Nós temos outros instrumentos. Então temos que sempre refletir para que a nossa ação revolucionária seja efetiva. Não pode ser uma brincadeira, uma coisa infantil. E esse é o nosso papel. Toda vez que sentirem necessidade de conversar, de trocar experiência, nós estamos dispostos. Nós vamos a qualquer lugar para isso. Amanhã, por exemplo, nós temos na Assembleia Legislativa uma audiência pública para discutir a Comissão da Verdade, que foi puxada lá na Assembleia pelo nosso companheiro, que é também ex-preso, Adriano Diogo, e nós temos que prestigiar isso aqui. Por um motivo muito simples. A gente precisa contar a verdade desse país, porque nós não temos medo da verdade. Nós falamos, nós assumimos todas as ações políticas que nós fizemos, todas as ações militares que nós fizemos, nós assumimos, não temos medo. A direita, o imperialismo é que tem. Então nós temos que ir para esse enfrentamento. E aí todos estão convocados para amanhã, 14 horas, na Assembleia Legislativa, fazer parte desse movimento que nós estamos encabeçando. Qual é o auditório? Franco Montoro. E nós vamos, a partir dessas lutas, construindo a nossa luta para se chegar lá adiante no socialismo. Não se discute uma coisa sem saber onde ela está. Nós temos que estar construindo aos poucos. E esse aqui é o nosso papel, como militantes, como revolucionários. Eu só acho curioso eu estar aqui à direita dessas mulheres ali à minha esquerda, a Damares. Mas é confortável estar à direita de vocês, viu? Companheiros, muitíssimo obrigado a todos por terem vindo aqui. Agora eu queria agradecer do fundo do coração, já fiz isso da outra vez para o companheiro cônsul de Cuba, em nome do povo brasileiro, em nome dos revolucionários brasileiros que tinham em Cuba um local para refletir, para treinar e principalmente se abrigar da sanha assassina da ditadura. Eu queria agradecer de coração ao povo brasileiro, ao povo cubano, por tudo que vocês fizeram por nós. E nós faremos tudo que pudermos por Cuba, sempre.
queria lembrar, tem muitas pessoas aqui que fizeram história, mas pelo menos 2 pessoas a gente identificou rapidamente e também foram presas nesse prédio, né? A gente tem aqui o Maurício Politi, que está presente, e o Adriano Diogo já foi citado também. Estiveram encarcerados aqui nessa ditadura, a gente não poderia deixar de citar. Agora a gente pede então para a nossa querida Damares fazer uma fala para nós. Todo mundo aqui já sabe minha história, porque minha história é muito falada e eu sinto muito orgulho. Minha comunicação com Cuba foi muito cedo, no ano 52, por um caminho que não tinha nada a ver com revolução, não tinha nada a ver com luta. Por uma novela que se chamava O Direito de Nascer. Eu me imagino que aqui tem gente, como a Elza, que sabe da novela, uma novela muito bonita que diz que era de origem cubana. Por aí comecei a me simpatizar por Cuba pela novela. Mas naquela época os cubanos já lutavam contra a ditadura. E nós tínhamos movimentos aqui no Brasil lutando contra a caristia, que hoje se chama de tal de inflação, lutando a favor de reforma. Era uma luta oposta, mas cada um com o seu direito. Depois, quando o pessoal desceu lá na Moncada, aí a gente já ficou atento. Nossa, Cuba tem uma luta, o pessoal desceu em Moncada. Aí a gente já ficou um pouco mais atento, assim, o sindicato, o pessoal, tudo. Aí foi indo, a gente atenta, tal da novela, acho que durou uns 3, 4 anos. E aí, que a gente ouvia. E aí depois, Moncada, e a gente já ficou mais atento. Nossa, desceu um monte de gente Moncada na ilha. Nossa, onde será que fica essa ilha? Aí no continente, aí não sei para onde, a gente nem sabia o rumo, que eu era analfabeta, não sabia nem que rumo ficava a ilha. Bom, mas eu sabia que tinha uma ilha e morava muita gente. Bom, aí a gente ficou sabendo daquele movimento, Fidel Castro, Raul, né? A gente escutava o nome dele. Aí a luta vai, a gente já foi para a rua fazer movimento, apoiar aquele pessoal, que a gente não sabia nem por que era, mas a gente sabia que era uma luta. Já o sindicato, eu pertencia ao movimento sindicato de teste, meu marido era do sindicato metalúrgico, e a gente já tinha muita luta, etc, etc. 59, aí a coisa já mudou de aspecto. Fomos para a rua para apoiar a Revolução Cubana. Foi uma coisa maravilhosa. Aí veio essa figura tão linda, tão importante, tão maravilhosa, esse grande patriota veio no Brasil, bonito, ele era tão bonito. Eu falei, nossa, que homem bonito, gente! Que homem bonito que chefiou a Revolução com aquele cabelo enrolado. Nossa, que maravilha, que homem lindo! A gente já ficou tudo eufórico. Aí foi acompanhando os movimentos. A evasão de Giron, aí foi outra coisa maior. Aí fomos para a rua lutar a favor dos cubanos e contra essa corja imperialista americana, esses miseráveis que vivem invadindo todos os países, matando gente, fazendo crimes horríveis. Aí nós fomos para a rua. E aí foi indo, e a luta, venceram, os cubanos venceram, expulsaram ele de lá, prenderam os contra-revolucionários, trocaram por comida, trocaram por trator, que foi uma coisa muito interessante para nós do Brasil, foi uma beleza. Nossa, leva esses bandidos para lá, dá comida para o povo que está precisando, dá trator para a vaca trabalhar, fazer a alimentação. Bom, fomos indo, meu marido falou, olha, a gente até podia ir para Cuba lá, ajudar, nossos filhos estudavam em Cuba. Eu falei, ai meu Deus do céu, nós não conhecemos o comandante, nós íamos ele aqui, como é que nós vamos parar em Cuba, o que é que nós vamos ver lá, meu Deus do céu? Não, mas olha, a gente vai lá ajudar, disse que está precisando de técnico, a gente vai lá, ele era mecânico, a gente vai lá ajudar. Bom, foi indo a luta, 63, 64 golpe no Brasil, que foi muito terrível, terrível. A gente recebeu solidariedade até do povo cubano, a gente sabe que eles deram solidariedade a nós, mas era uma coisa, expulsaram o embaixador, cônsul, tudo, foi uma maluquice. Passou os anos 66, 67, 68, nós na luta já contra a ditadura, matando gente, torturando gente, a ditadura brasileira, uma coisa violenta. 70, fevereiro de 70, já eu fui parar em Atibaia, mataram meu marido. Foi um momento muito difícil para mim,
A morte, foi meu marido morto, meus filhos pequenos, e a polícia em cima de mim, mata ela, mata os filhos dela, e eu ali, dura. Foi uma coisa muito terrível. Fiquei na delegacia, eu apanhei que nem uma cachorra lá na delegacia, todo delegado queria me bater, não sei por qual carga d'água. Eu falava para ele, o que eu fiz com vocês? Vocês querem me bater tanto? Vocês têm raiva de mim, por quê? E o pau comendo. Vim para São Paulo, não vim para essa casa aqui, vim para outra casa maldita, lá me levaram para lá, fiquei lá um monte de dia lá. Depois eu passei um momento muito triste. Disseram que iam trazer meus filhos para torturar. Ela tinha 3 anos e meio e os outros tinham 9 anos. Quando eu subi numa grade lá para ver, estava a Eliana junto, né, que é amiga dela, eu falei, Eliana, meus filhos trouxeram para torturar. Eu comecei a chorar, comecei a gritar, eu quase perdo meu juízo, gritos horríveis que eu dava. Aí eles vieram tudo bem mais engraçado, uma freira, não sei de onde saiu aquela freira, com um copo d'água, um comprimido, falei, vamos para lá, bati com a mão na freira, o copo d'água caiu, quebrou a água, derramou o comprimido. Vocês querem me matar para matar meus filhos? Para mim foi um momento muito triste. Depois me trouxeram para essa casa aqui e disseram que eu ia sair fora do Brasil e não levava meus filhos. Eu falei, não, pode me fuzilar e fuzilar meus filhos, porque eu daqui não saio sem eles. Vocês mataram meu marido, me torturaram e querem tomar meus filhos? Não, meus filhos não saem da minha mão para vocês. Vocês têm, se eu tiver de sair daqui, é com eles. Foi aquela confusão, aquele rolo. Por fim, me jogaram para fora do Brasil, não sabia nem para onde eu ia. Nem sabia. Desembarquei no México e tal, lá a polícia, brigou com a polícia brasileira, com um rolo danado. Cheguei no hotel, o policial falou, a senhora não sai para a rua, que ali está a embaixada brasileira. A senhora corre perigo, a senhora não saia daqui. Eu falei, não vou sair. Aí, meu Deus, para onde é que eu vou? Analfabeta. Malemar eu tinha o primário. Cozinheira, faxineira, fiandeira, tudo isso eu sabia fazer. Mas o México é um país capitalista que nem o Brasil, cheio de americana, aqueles miseráveis, tudo lá, entrava no hotel, tudo lá para a casa da gente, aqueles bandidos americanos, tudo assim. Assim entrava lá e olhava para a casa da gente. Eu falei, gente, de onde são essa gente tão amaldiçoada? Aí o pessoal, é a gente da Silva, Virgem Maria, eu morria de medo. Eu ficava enfiada dentro do quarto de medo daquela gente. Eram uns homens mal encarados, assim, uma coisa medonha. Depois o companheiro brasileiro, que tinha saído do sequestro, foi no consulado cubano. E chegou e falou para mim, olha, o comandante Fidel Castro está convidando você para ir para Cuba com seus filhos. Ai, gente. A maior satisfação que eu tive quando essa criatura tão linda, tão humana, tão operária, pobre, miserável. Como é que estou essa palavra que estão dando aí por fora? Diferenciada. Diferenciada. Para ele não era diferenciada. Era uma figura humana. E ele me convidou para Cuba. Falei para o companheiro, é verdade? Ele falou, é verdade, pode preparar o documento. Aí o mexicano falou, a senhora não pode sair daqui, que a senhora já está integrada aqui. Eu falei, não, eu vou para Cuba. Me convidaram, tinha uma brasileira que estava morando lá, que era exilada também, e falou, vai embora para Cuba, que se você vai ficar aqui, você vai sofrer. Eu falei, não, já vem sofrendo, dá para ficar aqui para sofrer? Não. Olha, quando eu cheguei em Cuba, estava o comandante Montanheiro, no aeroporto, me esperando os outros companheiros. Para mim foi uma das maiores alegrias que eu já tive na minha vida quando eu desembarquei em Cuba. Passei 10 anos, meus filhos estudaram, pegaram uma estrutura muito boa de estudo, trouxeram para o Brasil. Eu estudei, faltou um pouquinho para mim me formar. Quando deu anistia eu não aguentava de saudade do Brasil. Tinha saudade, é meu país. Mas eu considero Cuba meu segundo país. Os cubanos são meus irmãos.
mais ou menos que eu tive em Brasília, convidada pela a ministra dos Direitos Humanos, o ministro da Justiça, que ia homenagear as companheiras que tiveram luta armada no Brasil. Eu não me aguentei. Eu tive que falar do comandante Fidel Castro, que me apoiou no seu país, com todo carinho. Gente, você não imagina a satisfação de você, uma mulher pobre, humilde, diferenciada, ser convidada por um chefe de Estado, como o comandante Fidel Castro, que o mundo inteiro respeita esse homem. Esse homem é respeitado no mundo inteiro, todo mundo tira o chapéu para ele, porque ele é um homem decente, é um grande patriota, é um combatente, é um lutador, é um homem humano. E eu quero morrer defendendo Cuba. Quero ser amiga de Cuba enquanto serei viva. Companheiro cubano que estou aqui, não sei se estão me entendendo bem, mas quero deixar todo o meu carinho, toda a minha solidariedade e o que eu puder fazer, e meus filhos, por Cuba, nós faremos. E tchau, muito obrigado. Para os Lucena, então, ficarem de pé, né, para todo mundo poder conhecer a família Lucena. Os companheiros que estão sempre com a gente na solidariedade, sempre dispostos a ajudar no que a gente sempre precisa. A Jéssica está na história. Bom, Vênus, agora a gente vai escutar então a fala da Elza Lobo também, uma companheira histórica aqui, vai contar um pouco de uma outra perspectiva do apoio à Cuba. Bom, o que eu queria estar trazendo aqui é a trajetória que a minha geração teve em relação a Cuba. 1959, vínhamos atuando em defesa do processo revolucionário que estava acontecendo em Cuba. E com o triunfo da Revolução em 59, em São Paulo, fundamentalmente, e através da União Estadual de Estudantes e através da União Nacional dos Estudantes, no Rio de Janeiro, se faziam manifestações de solidariedade a Cuba. Imediatamente após o triunfo, quando se iniciou o processo todo da campanha de alfabetização, que é vitoriosa em Cuba e exemplo para o mundo, a gente teve a atuação de brasileiras como Elisa Branco, que acompanhava o processo em Cuba e através de telefone, porque a gente não tinha esses outros mecanismos de hoje, então ou era telefone ou era através da rádio, ela ia transmitindo o que estava acontecendo nesse processo de alfabetização. E isso para todos os que estávamos na universidade, que estávamos atuando, foi um exemplo de luta e de processo, porque a gente aqui no Brasil também estava começando o movimento de cultura popular com Paulo Freire no processo todo de alfabetização. Então, esse processo cubano e brasileiro na área da educação foi muito forte, muito atuante. Nesse mesmo momento,
O Vila Nova Artigas, nosso grande arquiteto, através da União dos Arquitetos do Brasil, que tinha uma sede aqui em São Paulo, organizou uma brigada com estudantes e com já profissionais arquitetos para irem para Cuba ajudar no processo da construção das primeiras casas populares e todo aquele processo que se deu vitorioso em Cuba. Então, se vivia muito nas discussões do movimento estudantil a situação que estava sendo vivida em Cuba. Tivemos a má sorte de, em 64, ter o golpe militar que rompeu com essas possibilidades de relações tão estreitas entre a parte formal de se ter embaixada de Cuba no Brasil, que se tinha e foi fechada, se tinha o relacionamento de embaixada brasileira em Cuba, que também teve que ser cancelada. Então, todo esse processo foi fruto do nosso período autoritário, que foi bem longo e que prejudicou nas relações, vamos assim dizer, formais, porque nas relações entre os povos elas continuaram acontecendo. A gente nunca deixou de estar distante de Cuba e nem Cuba distante do Brasil. Então essa relação se manteve. Acho que uma coisa importante também a resgatar é que a partir do golpe de 64, teve as perseguições no campo, na cidade, nos diferentes partidos políticos de esquerda, as agremiações todas, e tivemos a má sorte de, em 1969, fui presa, levada para a Operação Bandeirantes, que vocês ouviram aqui colocar, que era o local onde se era barbaramente torturado. Depois de lá, vir para cá, para o DOPS, né, o Departamento Estadual da Ordem Política e Social, e daqui para um presídio, Presídio Tiradentes, que já não existe mais, foi destruído, que ficava aqui próximo. Então esse era o caminho da tortura, o caminho do desfalecimento das pessoas, dos desaparecimentos, e muita coisa trágica e maldita, né, aconteceu nesse espaço onde nós estamos hoje. Mas, como o ser humano é mais forte e consegue dar passos nas suas lutas, quando estávamos ainda no Presídio Tiradentes e já estavam saindo as primeiras pessoas dos diferentes sequestros e trocadas, né, pelos que haviam sido sequestrados, a gente tinha as grandes vitórias dentro do presídio, né? E uma das grandes vitórias foi a saída da tia. Não estou vendo aqui o pessoal da família dela, acho que não tem ninguém, mas ela saiu do presídio bailando, e ela, como era conhecida, até a semana passada foi reconhecido, ela era conhecida como a costureira do Lamarca. Esta criatura maravilhosa nos ajudou a dar visibilidade para fora do que acontecia dentro do presídio. Mas também tínhamos outros companheiros fora que abriam espaços em diferentes congressos que estavam acontecendo, principalmente da área da educação, professores que se reuniam em diferentes estados e levavam como recordação os trabalhos que nós produzíamos dentro do presídio. Então isso dava para fora uma visibilidade muito grande do que era o nosso processo de luta.
E entre essas atividades, uma que nos marcou muitíssimo foi que fizemos no aniversário do Che uma homenagem. E essa homenagem foi um texto que foi elaborado coletivamente pela ala feminina, né, do que estava no presídio. Naquela época nós éramos em torno de 50 mulheres no presídio Tiradentes. Fizemos o texto e uma das atrizes mais conhecidas nossas, a Nilda Maria, foi a que disse o texto para o conjunto. E conseguimos, com a carceragem, que a gente tinha que fazer uma arrumação nas celas, tudo, então que tinha que abrir as portas para ficar todas as pessoas juntas. E havíamos combinado com a ala feminina, a ala masculina, a hora deste evento. E na hora que terminou a encenação da vida do Che, o presídio inicia a Internacional, que é cantado em toda a ala feminina, onde estávamos, e toda a ala masculina, que era muito maior. Então, esse lado para nós da trajetória de militância dentro do presídio foi muito marcante e muito forte. Saindo detida 2 anos, quando saí não tinha mais a possibilidade de voltar ao trabalho antigo, porque uma subversiva não volta aos quadros, né, do governo. Trabalhava na Secretaria da Fazenda, em capacitação de pessoal, não tinha como voltar. E, nesse momento, como tinha tido uma trajetória de contatos com o Comitê Coordenador de Serviço Voluntário Internacional, ligado ao Unesco, que organizava acampamentos de jovens em diferentes países, para que os jovens se envolvessem em atividades com as populações, eu fui convidada para assumir o espaço desta organização na América Latina, porque eles estavam querendo uma seção regional, e que seria então no Santiago do Chile. Fui então para Santiago do Chile para começar esse trabalho, e tivemos a oportunidade de desenvolver muito, para quem conheceu aquele período Allende, que eram as atividades de voluntariado nos fins de semana, muito a exemplo do que a gente havia conhecido de Cuba, de se ter os jovens envolvidos então em diferentes ações, e os artistas. Então sempre as jornadas terminavam com espaços de cantores, com manifestações que eram muito fortes. E lógico que a relação passou a ser sempre ligada às representações de Cuba. Então o nosso grande amigo em Santiago era o Alarcón, que era, na época, o embaixador. Inclusive, uma situação que talvez nem todos conheçam, que imediatamente após o golpe, a primeira ação dos militares foi de invadir a Embaixada de Cuba. E a Embaixada de Cuba ficava em frente à Embaixada da Suécia, em Santiago do Chile. O embaixador sueco pegou a bandeira sueca, atravessou a rua e colocou do lado, dentro da Embaixada de Cuba. Cuba passou então a ser apoiada pela Suécia. Esse embaixador acompanhava depois todas as pessoas que estavam saindo, para que ninguém fosse detido no aeroporto, para que ninguém tivesse dificuldades de saída.
Nesse momento específico do golpe, eu tinha saído para uma reunião em Lima. Então, não estava no dia do golpe em Lima, aliás, em Santiago. Mas, evidentemente, que não foi possível voltar, porque o apartamento foi destruído, os livros queimados e toda aquela a situação violenta. E o que a gente passou a ter? Em toda essa minha trajetória ligada aos programas próximos, né, da juventude e ligados ao trabalho de voluntariado e de possibilidades educativas, né, da juventude, sempre, tanto na Argentina, como no Peru, no Panamá, na França, as minhas relações sempre foram com os representantes das delegações cubanas. Nunca foi do Brasil, porque não tinha nem aproximação nenhuma com eles. E uma das coisas que eu queria só registrar aqui como agradecimento é que na formação toda, uma das figuras maravilhosas que me recebeu de braços abertos quando eu passei depois a ficar um período em Paris foi o Juan Marinello e a Pepita, que eram os delegados de Cuba junto à Unesco. Então toda essa minha gratidão a toda essa caminhada, porque também foram eles que nos ajudaram quando em 1978, se organizou o Festival Mundial da Juventude Democrática em Cuba, e a gente conseguiu mandar para Cuba brasileiros que estavam em diferentes países